Meu namorado espera que eu mantenha uma mentira com a família dele, mas me sinto mal. Então, meu namorado e eu estamos juntos há 4 anos. Moramos do outro lado do país dos pais dele, então este Natal é a primeira vez que vou conhecê-los pessoalmente. Eles nos receberão na casa deles por 2 semanas. Estou super animada para conhecer a família dele. Serão os pais dele e 2 irmãos que ainda moram em casa. Ele já conheceu meus pais várias vezes porque eles moram na mesma área que nós. Ele se mudou para cá para estudar há cerca de 10 anos, adorou, encontrou um emprego e ficou. Tudo está indo maravilhosamente bem. Moramos juntos há 2 anos e nosso relacionamento está progredindo naturalmente. Não temos pressa para tentar avançar rapidamente ou algo assim, mas eu diria que é um relacionamento muito sério neste ponto. Enfim, ontem embarcamos em nosso voo de 6 horas. Ele parecia um pouco nervoso e inquieto, mas sei que ele não voa muito, então atribuí isso a isso e disse a ele que eu estava lá para ele se ele precisasse de alguma coisa, para confortá-lo e para me avisar se eu pudesse fazer alguma coisa para acalmar seus nervos. Ele disse que estava tudo bem e tivemos um voo muito bom. Então, no meio do voo, ele pega minha mão e me diz que quer me contar algo. Ele me diz que os pais dele acham que nosso relacionamento é relativamente novo. Eles não sabem que moramos juntos. Eles não sabem que ele é próximo da minha família. Ele disse a eles que nos conhecemos no trabalho, quando na verdade nos conhecemos na faculdade anos atrás. Tivemos muitas aulas em comum e nos conhecemos na faculdade, mas permanecemos amigos por muito tempo. Ele me diz que eles acham que ele mora em uma cidade completamente diferente. Ele mentiu para eles sobre qual graduação ele tem e eles acham que ele tem um emprego completamente diferente. Ele me disse que algumas mentirinhas para deixar os pais felizes para que eles continuassem mandando dinheiro para ele durante a faculdade viraram uma bola de neve e ele praticamente tem uma vida totalmente falsa aos olhos deles agora. Ele disse a eles que eu trabalho na mesma área que o emprego falso dele, mesmo que eu não trabalhe. Ele deu a eles uma história familiar totalmente aleatória sobre mim. Ele realmente quer que eu mantenha as aparências com as histórias que ele contou a eles durante este feriado, porque ele não quer fazer um grande escândalo e ficar envergonhado de ter que revelar tudo e prefere esperar até voltarmos para casa para contar tudo a eles. Eu me sinto extremamente desconfortável com isso e fiquei honestamente chocada. Eu já disse oi para a mãe dele em conversas no Viva Voz, apareci para um oi no Skype quando eles estavam conversando e honestamente não fazia ideia de que ele tinha inventado uma grande história sobre nós e sobre mim. Percebo agora que só falei com ela no último ano, que é o tempo que a família dele acha que estamos juntos. Me faz sentir como se eu não pudesse confiar nele. Ele me prometeu que esta é a única coisa sobre a qual ele já mentiu. Ele disse que mentiu sobre isso porque queria que seus pais ficassem felizes com suas decisões e queria que eles pensassem que ele estava fazendo as escolhas que eles queriam para ele. Seria razoável assumir que essas são as únicas mentiras que ele contou e que ele não inventou nada dentro do nosso próprio relacionamento? Ele nunca me disse que eles não sabiam nada sobre nós, ele sempre fez parecer que sabiam. Não tenho certeza de para onde ir a partir daqui ou como dizer a ele que não quero fazer isso. Os pais dele pagaram nossas passagens. Seria legal simplesmente fechar minha boca e deixá-lo resolver isso sozinho quando voltarmos e apenas fingir? Não sei o que fazer. Chegamos aqui ontem e todos são fabulosos, mas até agora apenas mantive minha boca fechada sobre tudo. O primeiro grande jantar em família é hoje à noite, que espero que seja onde a maior parte da conversa sobre nós e o que fazemos vai surgir, e não tenho certeza de como lidar com isso. Atualização. Então, decidi dizer a ele que não vou perpetuar as mentiras, mas também não vou dizer nada diretamente, porque não acho que seria apropriado que eu fosse a razão de tudo explodir. Na verdade, decidi não ir ao primeiro jantar em família e não tenho certeza se vou ficar neste ponto, mas realmente não sei o que fazer. Não paguei pela passagem, então me sinto muito mal por parecer ingrata, mas peguei um hotel por 3 noites só para descobrir o que vou fazer. Ainda estou pensando, porque tudo está muito entrelaçado e complicado, nossas contas bancárias, nosso contrato de aluguel, etc. Então, além do fato de que quero que esse relacionamento funcione porque eu amo, também não é simples o suficiente para eu simplesmente terminar e ir embora. Quero resolver isso para todos e descobrir como ajudá-lo a contar para a família dele antes de irmos embora. Enfim, sinto muito por demorar tanto para atualizar, mas atualizarei novamente quando tiver um plano mais concreto. A família dele é incrível e me sinto péssima com tudo. Atualização 2. Ok, acho que chegamos ao que esperamos ser o início de uma resolução. Então, disse à mãe dele que estava incrivelmente grata pela generosidade dela até agora, mesmo apenas um dia após a viagem, e que por isso precisei tirar um tempo e ficar em um hotel por alguns dias, porque ficar com ela não parecia certo até que resolvêssemos alguns problemas pessoais sérios que acabaram de vir à tona. Conversei com meu namorado e decidimos um plano. Amanhã de manhã, a mãe e o pai dele nos encontrarão em um restaurante no hotel. Ofereci-me para levá-los para um brunch para discutir tudo. Disse a ele e à mãe dele, separadamente, que realmente quero fazer parte dessa família e que para isso acontecer, precisamos ter uma grande conversa. O plano é, no brunch, meu namorado vai colocar tudo na mesa. Vou explicar a eles que nem percebi as mentiras que estavam acontecendo e que não me sentia confortável em ficar lá e mentir na cara deles, e que só descobri tudo no dia em que chegamos. Queria ter certeza de que meu namorado resolveria isso com eles, porque desde o momento em que descobri, me senti horrível e queria começar com o pé direito com eles. Nós dois queríamos ter certeza de que meu namorado confessaria tudo enquanto estivéssemos aqui. Quando estava conversando com meu namorado, definitivamente houve algumas lágrimas e acho que ele vai tirar um grande peso das costas quando finalmente conversarmos sobre isso. Realmente não acho que ele queria ou pretendia que isso acontecesse. Não acho que ele me teria trazido aqui se não estivesse bem com a verdade eventualmente vindo à tona. Definitivamente atualizarei quando a conversa acontecer. Muito obrigada pelos conselhos e apoio de todos. Atualização 3.
Parece muita coisa para digitar, então vou tentar condensar para ser o mais direto e simples possível. Basicamente, o brunch correu muito bem. Fiquei muito impressionada com meu namorado. Ele foi realmente muito sincero e revelou praticamente tudo. Ele pediu desculpas a mim e aos pais dele e me deu a oportunidade de contar a eles tudo o que eu queria sobre minha família real, minha vida. Eles ficaram muito interessados e foi realmente revigorante começar a conhecê-los em um nível honesto. Ele basicamente confessou absolutamente tudo, incluindo algumas outras coisas pessoais que eu nem sabia que ele tinha contado a mim e a eles. Ele se desculpou e prometeu que tomaria medidas para reconquistar nossa confiança, incluindo terapia. Realmente pareceu que nos aproximou. Os pais dele ficaram bastante magoados e inicialmente chateados, mas acho que isso fez muito pela opinião que eles tinham de mim como parceira do filho deles e futura nora, o que me deixa muito feliz. Eles foram muito solidários no final e disseram a ele que basicamente, no final das contas, ele ainda é amado e que eles apenas terão que começar a reconstruir essa confiança. Vou continuar ficando na casa deles agora e eles contarão aos irmãos dele juntos. Acabei sentando para tomar uma xícara de chá na casa deles com a mãe dele e ela me explicou que vai conversar com ele em particular sobre a pressão que ele pode ter sentido para mentir para eles, porque acho que eles perceberam agora que colocaram mais pressão nele do que em qualquer um dos outros filhos, porque ele originalmente seguiria os passos do pai como professor de inglês. Ela me disse que gosta muito de mim e espera que isso não afete minha visão da família deles ou do filho dela. Ela me agradeceu por insistir na honestidade e mal pode esperar pela oportunidade de se aproximar de nós. Meu namorado também parece muito mais aberto a ter conversas sobre voltar e tê-los vindo ficar conosco. Realmente funcionou a longo prazo para mim não tomar nenhuma decisão precipitada, porque estou muito feliz com o resultado. Para mim, parece apenas erros de ambos os lados que culminaram em uma escolha muito ruim da parte dele. Sou a babaca por abandonar minha melhor amiga cadeirante no estacionamento de um shopping? Sou amiga de Ana há cerca de 11 anos. Há 3 anos, ela se envolveu em um acidente de carro que a deixou cadeirante. Tenho 16 anos agora, e sou a melhor amiga dela desde os 5 anos. O acidente dela foi um momento difícil para mim também, claro que não tão difícil quanto para ela, já que minha amiga sofreu um acidente de carro, e eu apenas perdi meu cachorro. Mas coloquei ela à frente de perder meu cachorro, mesmo que minha de 13 anos estivesse arrasada, e fiz o meu melhor para ser a rocha dela enquanto ela passava por momentos difíceis. Depois que ela melhorou, nós saímos e era tudo como antes. Só que com o tempo, senti que o equilíbrio de poder não era mais igual. Eu sempre cuidava dela e tudo tinha que ser do jeito dela. Até certo ponto, eu estava bem com isso, já que não conseguia imaginar passar pelo que ela estava passando, então fiquei de boca fechada e estive lá por ela. Cada ligação, cada mensagem de texto, cada "Você pode fazer isso para mim." eu fazia, mas em um ponto, descobri que guardava algum ressentimento em relação a ela, e isso cresceu à medida que todos ao meu redor simplesmente esperavam que eu cuidasse dela. Eu não podia fazer certas coisas porque isso a lembrava de quando ela podia andar e eu não podia sair com outras pessoas porque ela sentia que estava me perdendo. Eu tinha que me levantar sempre que ela queria pegar alguma coisa, pegar qualquer comida que ela pedisse, amarrar os cadarços dela, carregar as bolsas dela, passear com o cachorro dela, levar as coisas dela para a aula e assim por diante. Sempre que eu reclamava ou tentava desabafar, eu sempre era atingida com "Mas imagine o que ela está passando, coitadinha." E assim, o ressentimento cresceu e cresceu. Isso explodiu ontem. Ontem, estávamos no shopping escolhendo coisas, mesmo que por causa da minha asma eu realmente não quisesse sair, e ela foi pega com algumas roupas não pagas na bolsa. Ela simplesmente me culpou, na frente de todo mundo na loja e só quando a câmera de segurança mostrou ela colocando algo na bolsa, ela admitiu ter mentido. Eu estava furiosa e depois que chamei um carro para ela, disse para ela: "Fique longe de mim e encontre outra pessoa para cuidar da sua bunda preguiçosa, já que eu não sou sua maldita mãe." E a deixei no estacionamento, surpreendentemente bem iluminado. A mãe dela, que esteve ausente durante grande parte desse tempo, sabe-se lá por quê, ligou para minha mãe, dizendo que eu quebrei o coração da filha dela e a abandonei em um estacionamento e todos, exceto meu pai, estão me dizendo que eu cruzei uma linha e a coloquei em perigo, e para me colocar no lugar dela. Todos estão me dizendo que eu não sou uma verdadeira amiga e que sou egoísta. Isso está meio que entrando na minha cabeça, e não sei se estou tão certo quanto pensava. Desculpe pelo quão longo isso é. Isso foi cerca de 2 anos e meio de desabafo, mas sou babaca? Atualização no dia seguinte. Eu não esperava tanta atenção, então isso foi muito inesperado. Obrigado pessoal por serem tão gentis comigo e por me darem conselhos, eu realmente agradeço. Desculpe pelo termo cadeirante, eu não sabia que era ofensivo, e eu nunca realmente conversei com ela sobre a cadeira de rodas, tópico sensível para ela e eu não queria insistir, então eu nunca aprendi a terminologia correta. Não posso mudar o título, mas me desculpe. Coisa do cachorro. Sim, meu ressentimento meio que começou com meu cachorro sendo esquecido. Embora não seja nada comparado ao que ela passou, eu realmente gostava do cachorro e tive que enterrá-lo sozinha, o que iniciou meu ressentimento injustificado e imaturo. Eu estava brava porque ninguém sequer falou sobre o cachorro, totalmente mesquinho, mas honestamente, foi isso que começou. Eu nunca realmente resolvi meu ressentimento, que é culpa minha, porque no lugar onde moro, é horrível para pessoas com deficiência. Ao acompanhá-la em sua vida, isso me deu uma visão de como a vida era difícil para pessoas que não podiam andar, e então meu ressentimento seria suprimido com esse sentimento de gratidão pela minha capacidade. Eu a deixei na saída do estacionamento, e havia portas de vidro para o exterior. Ela tinha o celular, que podia usar para ligar para a mãe, não sei se ela ligou, e havia segurança ao alcance de gritos. Ela ainda podia se mover, mas ainda assim, não foi legal deixá-la assim, não foi legal e eu poderia tê-la machucado. Também para aqueles que estão se perguntando, o carro era o carro que pegamos para ir ao shopping, então conhecíamos o motorista e ele acomodava a cadeira de rodas dela. O que eu fiz,
Contei toda a história para meus pais. Minha mãe estava furiosa quando ligou para os pais de Ana, e eles disseram que conversariam com ela. Também liguei para todos que estavam contra mim para que eu pudesse contar a história completa sem precisar ser rude e desnecessariamente público. A maioria deles rapidamente me disse que eu não fui babaca. Liguei para ela também e disse que deixá-la no estacionamento estava errado, mas não pediria desculpas por isso, pois não poderia perdoá-la pelo que ela fez. Eu disse a ela para cuidar de si mesma a partir de agora, e que eu não seria mais amiga dela. Meu pai me deu um cachorro novo, e meus pais organizaram um enterro de verdade para meu último cachorro, só nós três por causa da pandemia, mas isso me ajudou muito. Meu pai me disse que estava orgulhoso de mim por ter feito o que fiz e me falou sobre limites e como eles eram importantes. Sinceramente, estou meio que feliz que isso aconteceu, para que eu não tivesse ficado com ela por mais tempo. Aprendi muito sobre limites, amizades tóxicas e como falar sobre minhas emoções. Obrigado pessoal por serem tão solidários, eu realmente não esperava que tantas pessoas lessem isso, mas obrigado. Não sou mais amiga dela, mas tenho meu cachorro, então está tudo bem. Meu chefe se recusou a chamar uma ambulância para um colega de trabalho ferido. Gostaria de saber sua opinião sobre uma situação que aconteceu na escola primária onde leciono, em setembro. Já se passaram alguns meses desde que aconteceu, mas ainda está na mente de todos. No primeiro dia de aula, uma das minhas colegas professoras tropeçou e caiu de costas nos degraus de concreto que levam à entrada da escola. Enquanto chegava naquela manhã, ela abriu a parte de trás da cabeça. Enquanto a enfermeira da escola avaliava a situação, nossa diretora chegou correndo e exigiu que a professora ferida fosse ajudada a se levantar e caminhasse para dentro da escola para que os pais e alunos não a vissem quando começassem a chegar para a escola. A diretora então disse a todos que testemunharam o incidente que estavam proibidos de chamar uma ambulância, porque ela não queria criar uma cena e assustar as crianças ou preocupar os pais. A professora ferida foi mantida no gabinete da diretora com um bolo de toalhas de papel na cabeça por quase meia hora, até que a maioria das crianças tivesse sido deixada para o dia e os ônibus tivessem chegado. Então, a enfermeira foi finalmente autorizada a chamar alguém para levar a professora ao hospital, mas tinha que ser um membro da família, não o SAMU. Depois de várias ligações, a enfermeira finalmente conseguiu entrar em contato com a cunhada da professora, que veio buscá-la e levá-la ao hospital. No total, passou-se mais de uma hora entre o ferimento e a chegada ao hospital, o que é ridículo porque a escola fica na mesma rua do Corpo de Bombeiros, então uma ambulância poderia ter chegado muito rapidamente, e o hospital fica a apenas 10 ou 15 minutos de distância, então ela literalmente poderia ter chegado ao hospital em menos de 20 minutos. Acontece que ela teve uma concussão, sem surpresa, e precisou de 8 pontos na cabeça. Até onde sei, ela não perdeu a consciência, mas diz que estava tão atordoada que concordou com o que a diretora decidiu, em vez de se defender. Acho que ela nem conseguia falar direito. Ela faltou uma semana e meia de trabalho e teve dores de cabeça residuais por cerca de um mês depois. Ficamos todos perplexos com o fato de nossa diretora ter escolhido mantê-la escondida em um escritório com um ferimento na cabeça até o momento certo para levá-la ao hospital. A professora provavelmente nem deveria ter sido movida, e um ferimento na cabeça deve ser tratado imediatamente, independentemente da cena que possa criar. Nossa diretora também pode ser muito intimidadora, e suas decisões substituem as decisões da enfermeira. Estamos todos muito preocupados que ela tenha escolhido colocar as aparências da escola à frente da segurança de uma professora ferida. Sei o que ela provavelmente estava pensando. Esses pais não me deixarão em paz se virem uma ambulância aqui, vão pensar que a escola não é segura para seus filhos. Etc. E entendo não querer esses pais helicóptero respirando no seu pescoço, mas essa professora poderia ter tido um ferimento na coluna cabeça muito pior do que teve e não deveria caber à diretora decidir quando sua equipe precisa de atendimento médico de emergência. Ficamos todos abalados após este incidente e preocupados que, se alguém se machucasse no futuro, seria tratado de forma semelhante. Piadas foram feitas como: Ei, tenha cuidado ao carregar essa caixa de livros, se você deixá-la cair no pé. Não poderá usar muletas porque pode parecer ruim para os pais. Coisas assim. Algumas pessoas dizem que ela apenas tomou uma decisão errada, provavelmente devido à ansiedade do primeiro dia de aula, mas me preocupa que isso fale mais sobre suas prioridades do que qualquer outra coisa. O que você acha disso? Havia algo legalmente errado com suas ações? Atualização. Já se passaram um pouco mais de 2 anos desde que escrevi para vocês sobre a diretora da minha escola que manteve uma professora com um ferimento na cabeça escondida em seu escritório, em vez de ligar para o 190. Muitas coisas aconteceram com a professora, a diretora e comigo desde então achei que deveria atualizá-lo sobre tudo. Desculpem se for um pouco longo. Primeiro, a atualização sobre a professora ferida. Que eu saiba, ela nunca envolveu o sindicato, apesar do que todos recomendaram. No final do ano letivo, ela foi transferida para outra escola dentro do mesmo distrito. Frequentemente, a diretora da minha escola pressionava fortemente para que um professor ou membro da equipe fosse transferido como forma de puni-los, mas geralmente a pessoa transferida ficava aliviada e era muito mais uma recompensa do que uma punição. A professora está muito mais feliz na nova escola do que antes. Alguns nos comentários disseram que alguém deveria ter ignorado a diretora e ligado para o 190 quando a professora caiu, mas a maioria de nós nem sabia do incidente até mais tarde naquele dia. Estávamos todos envolvidos em outras atividades do primeiro dia de aula, então a diretora conseguiu esconder o incidente da maioria de nós inicialmente. Uma das poucas pessoas que soube imediatamente o que aconteceu foi a enfermeira da escola, que a diretora intimidou para que ficasse em silêncio no momento. Não estou justificando a decisão dela de não ligar para o 190, mas a diretora tem uma maneira de tornar sua vida miserável se você não fizer exatamente o que ela quer e poucas pessoas já enfrentaram. Era um ambiente de trabalho muito opressor, o que me leva à minha atualização pessoal.
Pouco depois que minha carta foi publicada, tive meu próprio confronto com a diretora e estou muito feliz por ter recebido tantos conselhos ótimos sobre levar problemas ao sindicato, porque acabei precisando fazer isso eu mesma. Ainda estou no início da minha carreira e embora soubesse o propósito do sindicato, senti que levar um problema ao sindicato significava que eu não conseguia lidar com ele sozinha, mas as coisas chegaram ao limite e vi como meu sindicato era importante quando a empresa do meu marido pediu que ele se mudasse para outra parte do nosso estado. Estávamos animados porque a área para onde iríamos nos mudar é linda, menos congestionada e o custo de vida é um pouco menor, então já estávamos pensando em nos mudar para lá de qualquer maneira. Para um pouco de contexto pessoal, sou professora certificada no meu estado, mas na época meu cargo não exigia um certificado de ensino. Eu era auxiliar de sala de aula ou pessoa de apoio na turma de outro professor. Eu esperava conseguir um cargo de professor em tempo integral, mas comecei como auxiliar, como alguns professores fazem. No meu estado, cargos de professor em tempo integral exigem aviso prévio de 30 dias ao renunciar, porque o processo de contratação de um substituto leva muito tempo. Professores que deixam cargos com menos de 30 dias de aviso prévio podem literalmente ter uma marca permanente em seu certificado de ensino estadual que o seguirá para qualquer outro lugar do estado onde se candidatarem para lecionar, e isso pode impedi-los de conseguir empregos em uma escola decente, então é algo muito sério. No entanto, embora eu seja professora certificada, o cargo de auxiliar que eu ocupava na época não exigia o período de aviso prévio estendido de 30 dias, apenas o padrão de 2 semanas. Quando apresentei minha renúncia oficial à diretora, ela respondeu erroneamente que embora meu cargo não exigisse aviso prévio de 30 dias, como eu era professora certificada, ela me obrigaria a cumprir o período de aviso prévio de 30 dias. Ela me informou que não me liberaria do meu emprego até a data X, que era 30 dias a partir do dia da minha renúncia. Basicamente, ela estava me exigindo um padrão mais alto do que meu cargo exigia, porque eu era certificada além do que meu cargo exigia. Ela concluiu a reunião ameaçando me denunciar ao Estado se eu não cumprisse suas regras, inventadas. Eu sorri educadamente e saí imediatamente do escritório dela para ligar para meu representante sindical, que compartilhou minha indignação com a situação. Em poucos dias, a diretora foi contatada pelo advogado do nosso sindicato, que a informou que ela não poderia me obrigar a cumprir o período de aviso prévio de 30 dias. A diretora insistiu que estava dentro de seus direitos exigir qualquer período de renúncia de seus funcionários que ela considerasse adequado. Então, meu advogado sindical teve que ir acima dela, ao superintendente do distrito escolar. O advogado ligou para o superintendente e basicamente disse: Estou ligando para informá-lo que uma de suas diretoras está tentando impedir um funcionário de sua escola de renunciar em tempo hábil, e que o sindicato terá que escalar o assunto se não for tratado adequadamente pela administração superior. O superintendente não ficou feliz com isso, ele me ligou pessoalmente para confirmar que meu último dia seria a data da minha carta de renúncia, não a data que a diretora estava insistindo, e me desejou tudo de bom. Ouvi de outros que ele então repreendeu a diretora e ela basicamente me ignorou o resto do meu período de aviso prévio, o que estava ótimo para mim. Contanto que eu não ouvisse mais nada dela sobre minha data de saída incorreta, eu estava feliz. Estou feliz por não ter deixado que ela me intimidasse a ficar mais tempo do que eu precisava, porque meu marido e eu estávamos ansiosos para começar uma nova vida em nossa nova casa. A única coisa que me preocupava era se eu precisasse usar essa diretora como referência, porque ela definitivamente é do tipo que guarda rancor, mas isso também se resolveu alguns meses depois, porque ela se aposentou no final do ano letivo. Entendi que o superintendente não era muito fã dela e a estava incentivando a se aposentar. Meus ex-colegas de trabalho relatam que o novo diretor da escola é muito mais agradável de se trabalhar. Então, posso dizer com sinceridade que não tenho como entrar em contato com ela para uma referência se me pedirem no futuro, mas certamente posso usar alguns dos outros professores com quem trabalhei de perto durante meu tempo naquela escola e sei que eles me darão excelentes referências. Fui babaca por expulsar meu marido depois que ele foi ver e consolar a ex-namorada dele? Eu e meu marido somos casados há 3 anos, nosso relacionamento teve seus altos e baixos, mas somos um casal relativamente feliz. No entanto, no início do nosso relacionamento, ele também estava saindo com Ângela há 5 anos. Eu não sabia desse outro relacionamento, mas quando descobri, confrontei-o e ele me disse que como não estávamos namorando oficialmente, ele não sabia que éramos exclusivos. Eu disse a ele que se ele não terminasse esse relacionamento com Ângela, eu terminaria o nosso. Deixamos por isso mesmo e não nos falamos por um tempo, até que ele veio inesperadamente ao meu apartamento semanas depois, dizendo que tinha terminado com Ângela e que queria tentar novamente e me pediu para ser sua namorada. Desde então, temos sido um casal bastante normal, temos nossos momentos, mas nosso relacionamento está indo bem e acredito que ele seja minha alma gêmea. Recentemente, porém, houve um problema em nosso relacionamento, Ângela. Há 3 semanas, estávamos fazendo compras e fomos a uma pequena loja de boba que acabará de abrir ao lado do nosso supermercado local. Enquanto estávamos de lado olhando o cardápio, pelo canto do olho, vejo uma mulher que parece Ângela entrar. Olho 2 vezes e com certeza, é ela. Sinto uma intensa quantidade de pavor e espero que meu marido não a veja. Enquanto estou em pânico interno, ouço a voz de uma mulher chamar meu marido, e como vocês podem imaginar, era Ângela. Meu marido se vira e eles têm uma conversa curta, mas estranha. O tempo todo, eu apenas me desligo e fico olhando para o horizonte até que ela pergunta ao meu marido: Essa é sua esposa? Ao que ele apenas acena e segura minha mão. Eu praticamente apenas sorri sem jeito e orei para que esse encontro terminasse o tempo todo. Eventualmente, ela entrou na fila e nós esperamos atrás dela. Eu me senti tão envergonhada que peguei nossas bebidas e imediatamente saí. Foi só isso, até 2 semanas atrás, quando vi o telefone do meu marido acender com uma notificação do Facebook Messenger. Perguntei a ele de quem era, já que ele nunca usa o Messenger.
Ele disse que era de uma velha amiga, perguntei quem e ele disse que eu não conheceria. Fiquei desconfiada, mas não necessariamente preocupada, porque apenas presumi que era uma amiga. Até alguns dias depois, quando ele recebeu outra notificação do Facebook Messenger enquanto eu estava pedindo comida no telefone dele, era de Angela. Fiquei chocada e confusa, fui para as mensagens deles e tudo parecia amigável e casual, mas por causa do histórico deles, me senti muito desconfortável com eles conversando. Fui até ele e o confrontei sobre as mensagens e perguntei por que ela estava mandando mensagens para ele. Ele me disse que depois de encontrá-la, ela o adicionou no Facebook e eles começaram a conversar. Ele me garantiu que era tudo casual, mas ainda assim disse a ele que não queria que ele falasse com ela. Ele me garantiu que pararia. Eu disse a ele para excluí-la dos amigos, o que ele hesitou em fazer, mas acabou fazendo. Não houve problema ou notícia de Angela até ontem à noite, quando, pelo que sei, ela bombardeou meu marido com mensagens e até o ligou chorando, dizendo que a mãe dela estava doente. Acho que ele conhecia a mãe dela e sentiu pena dela. Angela desabafou para ele sobre como não tinha ninguém e só precisava de alguém para consolá-la. Ela perguntou ao meu marido se ele podia ir e estar lá para ela, ao que ele disse que sim. Eu não fazia ideia de que ele estava fazendo isso até vê-lo calçando os sapatos perto da porta. Perguntei a ele para onde ele estava indo e ele me contou a história da mãe de Angela e que ela precisava de alguém para estar com ela. Eu disse a ele para não ir, e tivemos uma pequena discussão. Ele estava correndo para sair pela porta, então eu bloqueei e disse que se ele fosse ver e consolar a ex-namorada dele, ele não teria permissão para voltar. Ele zombou e me empurrou, observei enquanto ele saía, voltei para dentro, servi algumas bebidas enquanto me esforçava ao máximo para não chorar e explodir o telefone dele. Eventualmente, 3 horas se passaram e ele voltou para casa. Eu estava sentada no sofá durante isso e quando ele entrou, disse a ele que ele não tinha permissão para dormir aqui. Ele ficou chocado e tivemos outra discussão e para encurtar a história, ele me disse que não tinha para onde ir, então eu disse a ele que talvez ele devesse ir para Angela, já que eles parecem se ajudar muito. Ele então saiu novamente e não ouvi mais nada dele. Atualmente, estou acordada e tomei algumas bebidas, decidi postar isso no Reddit porque sinto que posso ter reagido exageradamente e sido uma babaca, só preciso de conselhos sobre como lidar com toda essa situação, pois mal consigo processar o que fazer. Desculpem se isso foi longo, eu precisava desabafar. Edição. Oi pessoal, nossa, tantos de vocês, obrigada a todos por comentarem e pelo apoio. Vou responder alguns comentários agora mesmo. Pequena atualização. Acabei indo dormir e mandei uma mensagem dizendo que estava doente e não iria trabalhar hoje. Atualmente são 14 horas onde moro e eu só estive cochilando e meio desligada. Não ouvi nada dele e ele não voltou para casa. Estou meio preocupada, pois não sei onde ele está. A localização dele está desligada desde ontem. Talvez eu mande uma mensagem para ele mais tarde para ter certeza de que ele está bem. Não sei se é uma boa ideia, pois não estou no melhor estado mental agora e estou no modo zumbi. No momento, estou tentando processar o que aconteceu, pois passou muito rápido. Vou manter todos vocês atualizados se algo acontecer. Obrigada a todos novamente. Atualização. Oi pessoal, já se passaram 8 dias desde que postei minha publicação original e finalmente tenho uma atualização para vocês. Me desculpem pela demora, mas estive doente. Esta será uma longa atualização, então peço desculpas, pois preciso abordar algumas coisas. Primeiro, quero agradecer aqueles que deram comentários úteis e de apoio, e aqueles que disseram que eu empurrei meu marido direto para os braços de outra mulher ou que eu era hostil e controladora. Primeiro, se meu marido estava disposto a ir para outra mulher durante uma discussão com sua esposa, então ele realmente é meu marido. Quero dizer, tenho alguns padrões para não me casar com uma pessoa horrível. Segundo, para aqueles que disseram que eu era controladora e hostil com Angela, se você tem um parceiro e está tudo bem para ele fazer algo assim, então isso está dentro de seus limites, não dos meus. Eu não gosto de ter contato com ex-namorados ou de ter meu marido em contato com suas ex-namoradas. Finalmente, a diferença de idade. Expliquei a história de como eles se conheceram e tal em um comentário, mas para resumir, ela originalmente mentiu sobre sua idade. Eu não sabia a idade dela ou qualquer coisa sobre ela até que eu ficasse noiva. Ok, vamos ao que aconteceu. Ele acabou voltando para casa mais tarde naquele dia. Eu estava assistindo TV no sofá quando ele entrou, nos olhamos e não dissemos nada. Ele foi para o nosso quarto, tomou um banho e adormeceu. Eu ainda estava chateada com ele, então evitei verificar como ele estava ou mesmo falar com ele. Então esperei na sala de estar cozinha até algumas horas depois, quando ele acordou. Decidi fazer o jantar, ele saiu, sentou-se no sofá e comemos em silêncio antes que ele perguntasse se eu queria conversar. Eu disse que sim e ele explicou o que aconteceu. Pelo que ele me disse, quando a vimos na loja de boba, ela o adicionou no Facebook mais tarde naquele dia, ele não a adicionou de volta e ignorou, e eventualmente, alguns dias depois, ela enviou a ele um pedido de mensagem. Foi quando ele me entregou o telefone para ver as mensagens. Para resumir, ela mandou mensagens para ele algumas vezes ao longo de vários dias sem resposta, de cumprimentos, atualizações sobre sua vida e finalmente, uma mensagem preocupante sobre tirar a própria vida. Agora, não sei o que é permitido dizer neste subreddit, mas meu marido respondeu por preocupação com outra pessoa, ou pelo menos ele alegou. Eles conversaram muito sobre seus vícios, como se autofere e outras coisas muito pessoais relacionadas a isso. Ao ler, descobri que ela tinha um namorado e que ele tinha 51 anos. Meu marido a acalmou e eles pararam de conversar por alguns dias, quando ela entrou em contato novamente e a mesma coisa aconteceu. Isso se repetiu novamente, onde ele não respondia até que ela o culpasse. Quando descobri e disse a ele para bloqueá-la, ele realmente não a bloqueou por medo, mas não respondeu às mensagens dela até aquela noite. Ela realmente enviou mensagens muito preocupantes antes e ligou para ele no Messenger. Ele atendeu e disse que ela estava chorando e gritando de dor. Agora não quero dizer muito, mas ela disse a ele que havia tentado tomar um monte de comprimidos por causa de sua mãe,
e foi por isso que ele correu para vê-la. Quando ele chegou lá, ele me disse que ela estava agindo de forma estranha e quase fingindo ter feito o que fez. Ele tentou levá-la ao hospital, ao que ela se recusou. Depois de implorar por um tempo, ele estava se preparando para ligar para o 192 quando ela confessou que não havia tomado nenhum comprimido. Ele ficou confuso e perguntou por que ela disse que tinha tomado. Ela não conseguiu dar uma resposta clara. Meu marido estava prestes a sair quando ela implorou para que ele a deixasse explicar novamente. Ela disse que a mãe dela é a única pessoa que se importa com ela e que ela precisava de alguém com ela depois que descobriu que ela estava doente e que ela não tinha ninguém além do meu marido e meu marido não iria de outra forma se não fosse urgente. Meu marido não acreditou, então perguntou se a mãe dela estava doente, ao que ela negou, mas parecia estar mentindo. Meu marido então saiu. Ele me disse que ficou no carro por um tempo antes de voltar para casa e foi quando a confrontação aconteceu. Ele disse que estava muito cansado e se sentindo péssimo, então não estava no estado de espírito certo para explicar naquele momento. Ele também me disse que não voltou para a casa de Angela, mas ficou no carro, comprou comida e praticamente vagou pela cidade até voltar para casa mais tarde naquele dia. Depois disso, me senti muito sobrecarregada. Geralmente gosto de tirar um tempo para mim mesma para processar as coisas antes de tomar uma decisão ou resposta, então disse a ele que precisava de tempo. Não interagi com ele até a manhã seguinte e disse a ele que precisava de mais tempo antes de falar com ele novamente e que ficaria com meus pais por alguns dias. E agora estamos aqui. Alguns dias se transformaram em uma semana porque assim que cheguei aqui, fiquei doente. Então, não me senti bem o suficiente para sequer dirigir de volta para casa, muito menos processar ou pensar muito. Secretamente, nem sei como ou o que fazer, tipo como voltamos ao normal. Ainda me sinto traída e embora ele não tenha traído, não confio nele e nem sei se ele está dizendo a verdade. Quero dizer, divórcio é extremo para algo tão pequeno, mas não sei. Tenho que voltar para casa amanhã, pois me sinto um pouco melhor e não posso me esconder aqui para sempre e tenho responsabilidades, embora tenha sido uma boa fuga e estar com minha família tenha sido ótimo. Não conversei muito com meu marido, exceto por mensagens de texto, então amanhã será nossa primeira conversa cara a cara em uma semana. Então, essa é a atualização. O que realmente me lembrou de fazer esta atualização foi que recebi um pedido de mensagem aleatório no Instagram há algumas horas de uma conta descartável. É uma foto e estou meio com medo de abrir, sei que provavelmente é uma coisa de golpe, mas algo no meu instinto me diz que está conectado a Angela e não sei se devo abrir. Atualização. Então, eu abri a foto, era uma captura de tela do que presumo ser a história privada de Angela dela em lingerie com uma legenda que diz a ela só terá que me provar, quando estiver beijando ele.